A paz do Senhor, meus amados, meus queridos irmãos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez para falar do amor desse Deus grande que pode mudar as situações, que pode mudar a sua história. É um prazer imenso poder estarmos aqui e ser canal de Deus para abençoar a sua vida. Meu querido, eu quero trazer um texto aqui para nossa reflexão que encontra-se em Salmo 46, que diz assim, a partir do versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor que das desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus amados, é importante esse versículo, é um conforto, é uma segurança para a nossa vida, para a nossa alma. Porque a nossa fé ela é baseada na palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, nós precisamos nos apropriar dessa palavra. Entendeu? Nós nos apropriar da palavra de Deus para a gente poder prosseguir nessa caminhada, porque tem momento que é difícil. Tem momento que portas se fecham, que vem dificuldades, que vem provações, que vem muitos obstáculos, muitas batalhas. E é nessa hora que você precisa de estar cheio da palavra. Que você tem que se apoiar na palavra, nas promessas de Deus para a nossa vida. Porque Deus tem promessas para aqueles que servem. Entendeu? Porque diz lá na Bíblia que com os olhos não se viu, nem com o ouvido se percebeu um Deus além de ti que trabalha por aqueles que neles esperam. Deus trabalha por nós, mas nós precisamos ter ciência disso, saber disso e crer nisso. Então, é difícil quando as portas se fecham, quando tudo se fecha, quando tudo se volta contra você, quando você não tem saída. Entendeu? A vida às vezes parece um longo corredor, repleto de portas. Você entra às vezes num local e tem um corredor e portas dos dois lados. Entendeu? Então, existem algumas que se abrem facilmente, outras exigem esforço e aquelas que simplesmente se fecham diante de nós. Sem avisar, sem aviso. O que fazer quando isso acontece? Então, é preciso ter uma base na fé, na palavra de Deus. Antes de tudo, é preciso entender que portas fechadas nem sempre, presta atenção, significa um fim, mas sim um redirecionamento. Quando um caminho se fecha, pode ser um convite para explorar outros. É muita coisa que a gente precisa aprender e se apropriar da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem tudo. Talvez mais promissor, às vezes um caminho se fechou e Deus tem outro melhor. Muitas das vezes a vida nos impede de seguir por uma rota, porque algo melhor está reservado adiante. Então vamos nos apropriar da palavra de Deus. Vamos saber que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Meu querido, Deus é maravilhoso. Em momentos como esse, de portas fechadas, de caminhos que se fecham, o segredo é não se prender à frustração. É não olhar para o problema, para a dificuldade, mas olhar para Deus. Preste atenção, porque cada porta fechada traz um aprendizado, uma nova força,
um olhar diferente sobre as oportunidades ao redor. O desafio é manter a mente e o coração aberto para o inesperado, para o que ainda pode surgir. Nem tudo está perdido, Deus está no controle. Os discípulos estavam desesperados, as ondas entrando no barco, sacudindo o barco, mas Jesus estava no barco. E Jesus está no seu barco, então tudo está no controle dele. É claro que algumas portas podem ser destrancadas com persistência e determinação. Se for algo realmente importante para você, vale a pena buscar novas formas de alcançar seu objetivo. Mas se perceber que é hora de mudar de direção, siga em frente com coragem. Quando uma porta se fecha, a vida não está dizendo pare. Ela pode estar dizendo olhe para outro lado. Suba mais um degrau, reinvente-se. E quem sabe, talvez a própria porta que se abrir leve a um lugar muito melhor do que você imaginava. Não é? Quem sabe? Pois bem, nunca se sabe do dia do amanhã. Hoje a gente às vezes está passando numa dificuldade, num problema difícil, mas amanhã pode ser um dia da vitória, Entendeu? É isso aí. Nunca desespere, nunca desista, porque a última palavra vem de Deus, entendeu? A Bíblia fala de alguns exemplos de fé, de superação, de homens que foram provados. Porque quando a porta se fecha, quando vem dificuldades, é Deus provando a fé. Como é que você sabe que tem fé? Como você sabe que tem fé? A fé só se sabe testando, provando. Por que você sabe que pode levantar um peso de 20 quilos? Porque você pega o peso, já levantou, você tem experiência. É assim que funciona. Como é que você vai fazer uma comida, um almoço, um feijão? Né? Você faz porque você tem experiência, você sabe como é que faz. Você já aprendeu, passou por isso, fez isso, você faz isso. Então, um dos maiores exemplos de resiliência é Jó. Jó perdeu tudo, gente. Tudo. O cara era rico. Perdeu família, bens e até a saúde. Mas permaneceu fiel a Deus. No final, sua fé foi recompensada e ele recebeu bênçãos ainda maiores. Bênçãos ainda maiores. Você já leu a história de Jó? Já ouviu falar a história de Jó, o que Jó passou? Jó perdeu todos os seus bens, todos. O homem era o mais rico daquela terra lá. Você conhece também a história, já viu falar a história de José do Egito? Quem não viu falar a história de José do Egito? Foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo. José passou anos preso injustamente. No entanto, sua perseverança e confiança em Deus o levaram a ser governador do Egito. Glória a Deus. Então, meus irmãos, vale a pena a gente ser fiel a Deus. Moisés, Davi e Paulo. Paulo, antes perseguidor, Paulo teve sua vida transformada e enfrentou prisões, naufrágios, perseguições para espalhar o Evangelho. Sua determinação e fé o tornaram um dos maiores apóstolos da história.
Então, o sofrimento, as provações, as lutas, as dificuldades, ela traz um grande aprendizado e um grande preparo espiritual para a vida do cristão. Tem dias que as portas estão abertas para você. Tem dias que as portas se fecham. E é no momento mais difícil que você tem experiência mais profunda com Deus. Porque quando os discípulos viram que o barco ia afundar, Jesus estava no barco. E eles estavam esquecidos que Jesus estava no barco. Porque se eles tivessem lembrado que Jesus estava no barco, se eles tivessem consciência de que Jesus estava no barco, mas eles começaram a olhar para as ondas, começaram a olhar para o vento soprando o contrário e esqueceram que estava ali quem manda no vento e quem manda nas ondas. Meus queridos e amados irmãos, é muito importante nós termos a consciência da palavra de Deus em nossas vidas. Porque se não for assim, quando vem o problema, você vai fixar os seus olhos, o seu olhar, a sua mente no problema e vai esquecer que você tem um Deus grande ao seu lado. Que o Salmo 23 nos diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então precisamos estar com esta palavra dentro do nosso coração, na nossa mente. Ter convicção, ter certeza de que Deus está do nosso lado, que Deus vai nos abençoar, que Ele não vai nos abandonar num momento difícil. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. O nosso Deus é um Deus fiel e Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete. Que Deus abençoe você, um grande abraço, fique na paz e até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Deus nos permitir.